Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre protocolo medicamentoso em cirurgia de dente incluso. Escolhi esse tema porque ele faz parte daquele primeiro conteúdo que nós abordamos sobre dente incluso e por ser um tema bastante controverso. Com relação aos analgésicos, nós vamos ter a opção da dipirona, o paracetamol e o tramadol. Dipirona e paracetamol, analgésicos de ação periférica, e o tramadol, um analgésico de ação central. Para cirurgias simples, por exemplo, uma extração simples, a gente tem a opção de usar o analgésico no pré-operatório ou no pós-operatório imediato. Nas cirurgias mais extensas, a gente sempre começa com a medicação no pré-operatório e se estendendo no pós. O tramadol, a gente deixa ele reservado para os casos em que o paciente vai ter uma dor mais exagerada, uma dor mais intensa. Com relação ao anti-inflamatório, a gente vai ter o ibuprofeno e a nimesulida. O ibuprofeno não seletivo, né, o anti-inflamatório não esteroidal não seletivo, e a nimesulida, um seletivo de COX-2. São duas boas opções que a gente costuma usar muito para odontologia. Da mesma forma do analgésico, casos mais simples, pode ser usado início no pré e continuar no pós-operatório ou iniciar no pós-operatório imediato. Nos casos mais extensos, que supostamente terão um incômodo maior para o paciente, a gente sempre opta por começar no pré-operatório. O corticoide, a nossa opção é a dexametasona, reservado para os casos que supostamente a gente imagina que vai ter um edema mais exacerbado, e a gente costuma usar no pré-operatório, sempre no pré, tá? Com relação aos antibióticos, aqui sim que está a maior controvérsia. Com relação ao analgésico, anti-inflamatório e corticoide, há um consenso. Não tem tanta polêmica no uso. Tem um padrão que é bem seguido. No antibiótico que existe a controvérsia. Nós temos a opção da amoxicilina, né, nossa primeira opção, seguida da amoxicilina com clavulanato, para os casos de reinfecção, infecção secundária, a gente já, num segundo momento, a gente passa a usar a amoxicilina com clavulanato. Para os pacientes alérgicos, a gente tem a opção da azitromicina e da clindamicina. Esse aqui é um artigo bastante interessante sobre antibiótico. Ele fez uma meta-análise. Ele coletou artigos de 2003 a 2014. Foram 38 publicações que ele selecionou, dentre elas 8 revisões sistemáticas e 20 ensaios clínicos controlados randomizados. Então é um trabalho bem conduzido, um trabalho de 2015. O que ele concluiu com esse trabalho? Que somente em situações muito específicas a profilaxia deve ser considerada. E o que ele chama dessas situações muito específicas? Seria paciente com sintomatologia prévia, pacientes que estão com dor, casos que têm necessidade de osteotomia e odontosecção, extensão do tempo cirúrgico, né, casos que a cirurgia vai ser extensa, um tempo prolongado, e pacientes que têm deficiência de higiene oral padrão e pessoas idosas. Ou seja, grande maioria dos casos, eles recomendaram, então, a profilaxia antibiótica. Como que foi essa profilaxia que eles orientavam? Sempre a dose pré-operatória, uma dose única pré-operatória, e usando a amoxicilina com clavulanato. Então, com base nesse estudo, quase que praticamente a grande maioria dos casos indica a antibiótico terapia profilática para a remoção dos terceiros molares pré-operatoriamente, em dose única. Para eles não é necessário a dose pós-operatória.
Então, aqui para relembrar, ó, aquela divisão dos grupos, dos casos que a gente faz. Nesse círculo maior aqui à esquerda, a gente reúne os superiores erupcionados, semi-inclusos e inclusos, e os inferiores erupcionados. Nesse grupo, a gente vai atuar de uma forma. Se nesse grupo a gente, no transoperatório, tiver alguma dificuldade, por exemplo, abrir um retalho, uma osteotomia, um tempo cirúrgico maior, fugiu do que a gente tinha planejado, a gente vai mudar a medicação no pós-operatório. Se torna um outro grupo. E um terceiro grupo são os inferiores, inclusos e semi-inclusos. Nós vamos atuar neles de uma outra forma também. Então, aqui como protocolo para esse grupo aqui dos superiores erupcionados, semi-inclusos, inclusos e inferior erupcionado, que a gente supõe que vai ser uma cirurgia mais tranquila, a gente, como medicação pré-operatória, a gente faz um analgésico e um anti-inflamatório. E no pós-operatório, a gente mantém esse mesmo analgésico e anti-inflamatório. Aqui, então, aquele mesmo grupo dos superiores erupcionados, semi-inclusos e inclusos, e inferiores erupcionados, que nós achamos inicialmente que seria uma cirurgia tranquila, que como medicação pré-operatória nós fizemos só analgésico e anti-inflamatório, que no transoperatório complicou, tempo prolongado, abertura de retalho, osteotomia, odontosecção. No pós-operatório, além do analgésico e anti-inflamatório que já tínhamos prescrito, nós vamos acrescentar o antibiótico. E no terceiro grupo, que são os inferiores inclusos e semi-inclusos, que inicialmente nós já sabemos que vai ser uma cirurgia mais traumática, mais demorada, que vai envolver abertura de retalho, odontosecção, osteotomia, nós vamos já fazer na medicação pré-operatória o analgésico, vamos substituir o anti-inflamatório não esteroidal por um corticoide e fazer o antibiótico. Na medicação pós-operatória, nós vamos manter o analgésico, o corticoide e o antibiótico. Então, aqui ó, tem o protocolo que a gente usa para fazer as cirurgias mais demoradas, um risco de edema pós-operatório maior, que envolve abertura de retalho, osteotomia, odontosecção, são os inferiores, inclusos e semi-inclusos. Como é que a gente faz? O analgésico, por exemplo, dipirona, 500 mg, um comprimido, 1 hora antes da cirurgia. E 500 mg, um comprimido de 6 em 6 horas, no pós-operatório. O corticoide, a dexametasona, comprimido de 4 mg, a gente faz 2 comprimidos 24 horas antes da cirurgia, faz 2 comprimidos 1 hora antes da cirurgia. Então, são 2 doses no pré-operatório. E no pós-operatório, 8 horas depois, mais 2 comprimidos. Só uma dose no pós-operatório. No total, então, são 3 doses só do corticoide. E o antibiótico? A gente elege a amoxicilina, 500 mg, 2 comprimidos, 1 hora antes da cirurgia. E no pós-operatório, um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. Então, a controvérsia no uso dos antibióticos não está em qual antibiótico usar. Não é que a polêmica é usar amoxicilina, usar clindamicina, usar azitromicina, usar eritromicina. A controvérsia está usar ou não usar o antibiótico. E mais ainda no pós-operatório. No pré-operatório há um certo consenso. Sempre usar o antibiótico. No pós, que está a maior controvérsia de usar ou não usar. E se usar, por quanto tempo? Usa 3 dias, usa 5 dias, usa 7 dias. Aí que vem a polêmica do uso do antibiótico nas cirurgias bucais. Então, a polêmica, onde que está a controvérsia do uso do antibiótico? Não está na escolha do antibiótico.
Já existe o consenso que o antibiótico padrão, primeira escolha, é a amoxicilina, pela flora bacteriana bucal, pelo espectro de ação da amoxicilina, ela ainda é considerada a de primeira escolha para a cirurgia bucal. A controvérsia está se usa ou não usa antibiótico em cirurgia bucal. No pré-operatório, existe um certo consenso. A maior parte dos profissionais dos estudos recomendam o uso no pré-operatório. A maior controvérsia está no pós. Usar ou não usar no pós-operatório. E quando usar, se esse uso é feito por 3 dias, por 5 dias, por 7 dias, aí que tem a maior polêmica. Então, pessoal, juntamente com essa videoaula, eu postei lá alguns artigos, mais alguns vídeos, para vocês complementarem esse assunto. Vocês podem pesquisar outros artigos também na internet sobre esse tema, consultar algum livro-texto. E após isso, vamos fazer um resumo desse assunto, expressando a opinião que cada um vai ter sobre o uso e não uso do antibiótico no pré e no pós-operatório. E justificar isso, tá? E postar esse resumo lá no fórum.